Mais um Campo e Batom começando, o programa Cast da Mulher Rural Brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidados e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, Mulher Rural. Estamos nas redes sociais, clica no sino, segue o nosso canal no YouTube, entra no Spotify, assiste na colheitadeira, no campo, no trator, no cavalo, onde você quiser. Campo e Batom são mais de 200 programas que vão sempre fazer alguma diferença na tua vida. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, a primeira mulher que em 50 anos assume a Embrapa em gado de corte, Embrapa Gado de Corte, Pecuária de Corte, aí de Campo Grande. Bem-vinda, Mariana de Aragão Pereira, que prazer te ter aqui. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui com você, Alessandra. Lutamos para ter essa entrevista, hein? Faz tempinho, mas estamos em tempo, porque estás assumindo agora em janeiro e está tudo certo, maravilhoso. Muito obrigada por tua participação. Foi agitado na COP30, hein? Muito agitado, tão agitado que a gente não conseguiu comer direito, não conseguiu dormir direito, foi muito intenso, mas muito produtivo, né? Tivemos bons resultados, colocamos o agronegócio na pauta global aí das discussões, como parte da solução, a pecuária tropical sustentável com um grande potencial também de contribuir aí para redução das mudanças climáticas. Então, acho que fizemos um grande golaço. Mas antes da gente falar o que tu estás fazendo, mesmo antes de assumir esse cargo, né? Porque tu assume em janeiro, eu quero falar um pouco de quem é a Mariana. Né? A Mariana que agora está se recuperando um pouquinho, né? Como tu diz mesmo, já a primeira correria aí já teve que dar uma pausa, porque o corpo disse assim, calma, que a gente vai ter que dar uma pausa aí, porque tu, né, para um pouquinho, garganta começando, quando o corpo chama é porque tem que dar pausa, né? Imunidade, né? Imunidade. Imunidade é importante, né? É. Então, é um compromisso muito grande. Tu és zootecnista, né? Mestre em economia aplicada, tu fez um doutorado na Nova Zelândia, né? E fora, eu quero que tu fale um pouquinho das tuas pesquisas, para quem as outras mulheres que não te conhecem, né? Porque nós mulheres sempre temos que. Isso é fato, eu não estou inventando essa história porque tu estás aqui, e é fato. Nós temos que pelo menos estudar 3 vezes mais sempre para assumir um cargo ou estar numa posição de liderança. Né? Isso eu tenho até pesquisa a respeito disso, né? Isso é normal, né? Mas quero saber um pouquinho aí como é que foi a tua trajetória dentro da Embrapa, porque é muito bonita a tua história aí dentro, né? Ah, obrigada. Pois é uma história, né, de muita batalha, de muita perseverança, né, de muito trabalho e de muita paixão, porque eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de estar com os produtores, então, engraçado que não faz muito tempo, embora eu sempre estivesse trabalhando com a pecuária, né, desde a época da graduação, eu fiz estágio com pecuária de leite, também trabalhei no finalzinho, trabalhei como consultora na área de pecuária de corte e ainda era estudante, né? Então, sempre a pecuária teve na minha trajetória. E no mestrado, meu mestrado, eu trabalhei com gestão de pessoas na pecuária de corte. Né? Então, assim, a minha vida inteira, a história que eu tinha na minha cabeça era que eu trabalhava com pecuária de corte. Uhum. E muito recentemente, que eu acho que caiu a ficha de que, na verdade, eu sempre trabalhei com pessoas. Eu sempre gostei de pessoas, porque no mestrado, então, eu trabalhei com gestão de pessoas na pecuária de corte. No doutorado, eu estudei pessoas na tomada de decisão, na adoção de tecnologias. Então, estudei os produtores rurais. Então, eu sempre permeei essa área das ciências sociais, que é uma área que eu gosto muito e que vem ganhando muito espaço, né? Eu me formei, tive uma formação muito forte, não só na zootecnia, lá na Federal de Viçosa, mas também na área de economia rural, lá, que também é uma escola muito forte nessa temática, né? Mas eu sempre tive um carinho, digamos assim, muito especial pela parte de pessoal, de pessoas, de entender as pessoas, de entender os processos, né? E aí eu fui, obviamente, tentando também conciliar isso com a minha carreira profissional dentro da Embrapa.
É claro que quando a gente trabalha numa área multidisciplinar, e eu acho que essa foi uma das grandes dificuldades, uma área que é multidisciplinar, uma área que é transversal, como essa que eu atuo, né, de economia, gestão de propriedades, tomada de decisão, ela muitas vezes ela fica um pouco de lado quando a gente está pensando nos editais de projetos, quando a gente está pensando em publicações. Publicar nessa área não é fácil, né? Claro. Porque não é todo mundo que tem a visão multidisciplinar. Então, se eu, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, se eu pego um artigo meu e vou submeter para uma revista que é mais da zootecnia, muitas vezes tem alguma certa dificuldade na compreensão da parte econômica, social. Se eu Que é faço muito quadradinho. exatamente, a gente ainda tem uma visão muito disciplinar das coisas, né? E a minha carreira foi toda multidisciplinar. Então, eu sempre tive bastante dificuldade para publicar, dificuldade para submeter projetos, para aprovar projetos. Tivemos várias iniciativas, mas nem todas foram felizes, né? Então, mas a gente nunca desistiu, continuei trabalhando nisso, continuei, né? E agora, não faz muito tempo, a gente teve um Nobel de Economia que justamente a temática dele foi a parte de economia comportamental, que tem toda a correlação com isso que a gente tem feito aqui dentro da Embrapa, tentando estudar esses vieses do comportamento e que levam às tomadas de decisão, que na economia clássica dizem que nós somos seres racionais. E a gente Exato. sabe que a gente é qualquer coisa menos racional quando a gente toma algumas decisões, né? Então, Sensacional. o meu trabalho foi muito pautado por isso, e isso me fez aprender muito, não só sobre os produtores, mas até sobre mim mesma, sobre a equipe com a qual eu trabalhei. Então, assim, foi uma trajetória muito interessante, muito rica. Você está trazendo a inovação para dentro de um setor que merece muito a inovação. Por quê? A gente sempre comenta aqui no programa e trago muitas mulheres que estão na mesma situação sua, que se deparam com a inteligência feminina querendo ser praticada dentro de um contexto muito ainda patriarcal e masculino, que está tudo certo, porque o que não está hoje na ação científica não tem valor, né? E o problema é como colocar a nossa intuição, a nossa percepção, o nosso coração no científico. Exato. E olha que bárbaro você tá no cargo de liderança da maior empresa de pesquisa agropecuária do país, buscando e com esse sentimento. Eu estou muito feliz, Mariana, por essa... Assim, o que eu estudei está dando certo, realmente tem sentido, sabe? E é verdadeiro e pode ser praticado, porque eu acho que o mundo está querendo mais isso, as empresas querem isso, mais inteligência feminina nos processos, e quando eu falo inteligência feminina, é dos homens também, é essa percepção masculina também, para acionar, para colocar em campo, para colocar o humano, para colocar o maternal, o perceptivo, né? Que é preciso. Exatamente. O agro precisa disso. Exatamente, porque, inclusive, o meu principal parceiro de trabalho é um professor aqui da UFGD, o professor João Borges. Ele também fez os trabalhos dele nessa área de economia comportamental, então nós dois acabamos nos unindo por força do destino, né? E conseguimos, a partir desse trabalho conjunto, conseguimos superar essas dificuldades na aprovação desses projetos. Então, hoje nós sempre temos alunos, sempre temos trabalhos sendo desenvolvidos. Inclusive, acabamos pela primeira vez de aprovar um projeto aqui dentro da Embrapa, com foco na questão das pastagens degradadas, tentando entender, pela perspectiva do produtor rural, as razões que levam à degradação, porque a gente tem várias políticas públicas que partem do pressuposto que a questão, muitas vezes, é financiamento, né? Mas a gente sabe que depois de algum certo tempo, muitas vezes o financiamento você financia e depois de algum certo tempo aquela situação volta para a situação original problemática. Uhum. Então, não é só o recurso. E também, dependendo do tipo de produtor que você está falando, dependendo do objetivo, dependendo da circunstância em que ele se encontra, existem outros fatores limitantes e que, às vezes, essa política pública ela é incapaz de
de perceber essas nuances e de contemplá-las de forma que nem sempre essas políticas públicas conseguem ser tão efetivas. Por quê? Porque ela não olha o tomador desse crédito como um agente ativo nesse processo. Ativo que influencia. Uhum. Sim, Mariana, e que tem vieses, que não toma decisão perfeita. Não é quadrado. Me conta uma coisa, tu já estás pensando, tu como líder aí da Embrapa, tu já está pensando em trazer essas nuances, como a gente consegue colocar essas nuances, esses detalhes, isso que não tinha comprovação científica dentro dos processos que precisam ser científicos, você já está pensando nisso? Não, isso eu pensei a vida inteira, eu acho. E assim, eu acho que é isso. Como é que você vai Você acha que é viável isso? Você vai conseguir? Como é que vai ser isso? Não, eu acho assim, o que a gente tem visto na ciência? A gente partiu, se a gente olhar o histórico científico, a gente partiu de um modelo, né, que precisou ser reducionista e dividir tudo em caixinha, ou seja, nas disciplinas, para a gente poder ganhar a compreensão de como cada caixinha funcionava, certo? Então, isso foi um modelo que predominou durante séculos e ainda continua sendo muito importante. Mas a gente entende que hoje em dia isso não é suficiente, porque o mundo está cada vez mais complexo, as inter-relações são cada vez mais complexas. Então, a gente não pode tentar trazer soluções simplistas para questões que são complexas, porque sempre você vai deixar de lado algum ponto de vista, alguma perspectiva que pode ser crucial no seu resultado. Então, o que a gente tem visto, os sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, talvez tenham sido os grandes indutores dessa mudança na forma de olhar os problemas e também as mudanças climáticas. É que não há como a gente trabalhar problemas complexos de uma forma disciplinar. Nós temos que trabalhar com multidisciplinaridade, nós temos que trabalhar com transdisciplinaridade, trazendo bons exemplos, inclusive, de outras áreas do conhecimento para aplicar e ver se o resultado é melhor, reconhecendo que cada componente ele interage e ele traz muitas vezes um resultado que vai além do que cada componente individualmente. Então, isso é claro que dentro da minha equipe, a gente já exercitou isso, eu sou gestora aqui do grupo de sistemas de produção de gado de corte aqui da Embrapa Gado de Corte nos últimos 5 anos, e foi o que a gente mais exercitou, foi justamente esse olhar multidisciplinar para o sistema de produção. Então, não de uma forma em um monte de caixinhas separadas, mas como que um conhecimento influencia, impacta, tem sinergia ou trade-off com os outros conhecimentos. E aí a gente consegue desenvolver desenhos, né, sistemas de produção que são muito mais aderentes à realidade do produtor. E aí entra esse conhecimento também que eu tenho, né, estou falando, né, do ponto de vista científico, desse olhar do usuário, do produtor como o grande beneficiário das tecnologias, dos sistemas de produção que a gente gera. Então, é muito rica, a nossa discussão não acaba nunca, a gente começa a nossa reunião, a gente nunca consegue cumprir o tempo, porque é tanta coisa que surge, é muito fascinante. E isso tudo já está saindo do laboratório da Embrapa e já está indo na prática. Tem algum projeto específico que você quer já citar aqui para nós, que já está sendo já conduzido de forma diferente, ou um projeto novo? Olha, nós temos alguns projetos, na verdade, indo nessa direção, né? Então, são projetos que normalmente unem o olhar da produtividade, porque ele sempre tem que estar presente. O produtor, a gente sabe que a gente tem que olhar a produtividade, porque ela é o fator determinante da lucratividade, né? Então, a gente não pode prescindir disso. Com certeza. Só que aí a gente começa a agregar outros componentes. Então, por exemplo, os componentes, a visão da questão socioambiental. Então, quando a gente olha agora um programa de melhoramento genético, tá? Que a gente faz aqui há muitos anos. A gente tem o nosso programa Embrapa Gene Plus, que a gente trabalha com melhoramento genético dos animais. Sim.
a gente trabalhou já, historicamente, a gente vem trabalhando nas DEPs para melhoria de ganho de peso, para marmoreio, enfim, para uma série de características. Agora, nós estamos olhando, para você ter uma ideia, o impacto de raças em termos de melhor conversão de carne com menor liberação de carbono. Então, você já começa a ver, né, menor emissão de metano. Também temos uma linha do melhoramento genético, que é pioneira aqui da nossa unidade, aonde a gente está conseguindo identificar animais que são melhores também, mais eficientes no uso da água, que vai ser o próximo, uma diferença enorme de consumo de água entre os animais mais eficientes e os animais menos eficientes para o mesmo ganho de peso. Então, se a gente pensar, por exemplo, em mudanças climáticas, em que a gente vê que os problemas de seca, de estiagem têm acontecido com mais frequência em determinadas regiões, se a gente tem animais mais eficientes no consumo de água, produzindo a mesma quantidade de carne, olha que coisa incrível. Ganho, né? Entendeu? Então, e quando a gente consegue melhorar a eficiência, sempre que a gente melhora a eficiência, a gente muito provavelmente está melhorando também a lucratividade do sistema. Então, é um ganha-ganha. Você ganha na produtividade, na lucratividade e na sustentabilidade do sistema. Então, isso é só um exemplo de como que esses outros olhares vêm sendo trabalhados e agregando para o resultado científico. E isso tudo foi para a COP30, porque eu sei que tu teve uma agenda bem forte lá. Foi esse material que você apresentou, que foi discutido, que foi levado e ficou lá registrado e anotado? Exatamente. A gente, durante o ano inteiro, nós produzimos, 2025, nós tivemos várias rodadas aí de conversas com pesquisadores renomados da Embrapa, da área de pecuária, da área de mudanças climáticas, para produzir um documento que foi um documento de posicionamento da Embrapa sobre a pecuária tropical sustentável, justamente trazendo para o público geral, né, mas especialmente para o público internacional, qual o potencial que os nossos sistemas de produção têm, não só para contribuir para a mitigação das mudanças climáticas, mas especialmente um olhar para a questão de sequestro de carbono no solo, né? Então, a gente conseguiu mostrar que as nossas pastagens, quando bem manejadas, elas têm um potencial enorme de sequestro de carbono, e que, então, a gente não dá para a gente ficar falando somente das emissões dos animais. Quando a gente olha o sistema como um todo, a gente tem que olhar o balanço, que é o que sai e o que entra, né? Não somente o que sai, o que é expelido no sistema, né? Então, esse é um primeiro olhar. E o segundo olhar, que a gente também foi uma visão que lá fora, no exterior, ela já é mais debatida, mas aqui talvez ela fique mais implícita e a gente precisa colocar para fora e falar disso, é o papel dos animais dentro da economia circular, né? Então, que papel que esses bovinos têm, por exemplo, quando a gente olha não só a questão do solo, porque isso é um serviço ecossistêmico que os sistemas baseados em pasto prestam, né, para o meio ambiente, mas também qual o papel dos animais, por exemplo, no consumo dos coprodutos da indústria, né? Quantas toneladas de coprodutos que são aí, que se os animais não comessem, estariam aí disponíveis e talvez até criando um outro passivo ambiental, mas que são destinados, são produtos de baixa qualidade, que não são úteis para o ser humano, mas que os animais conseguem consumir e transformar isso em proteína de alta qualidade biológica, né? Então, isso é outro serviço que os animais prestam, né? E aí tem vários. O bovino, por exemplo, ele atua em mais de 40, ele produz mais de 40 produtos. Tudo bem que a gente fala de carne... 40 produtos, até porcelana. Muita coisa que a grande maioria das pessoas sequer sabe disso. Então, quando a gente vê algumas campanhas contra a carne, né, na verdade, as pessoas desconhecem que o animal não produz só a carne, produz um monte de produtos que todo mundo consome, né, que todo mundo, às vezes, nem sabe que consome. Então, tem uma importância que vai além da segurança alimentar, que precisa ser falada. A segurança alimentar é fundamental, mas não é só isso. Então, assim,
é renda, é emprego. Em alguns casos, é o único meio de sobrevivência de algumas famílias. Para muita gente, para Em, muita em algumas gente. regiões que você tem dificuldade para plantar, é só a produção animal que vai. Então, É assim, verdade. por isso que eu falo, é muito mais complexo, né, do que muita gente acha e que às vezes equivocadamente sugere respostas simples para um problema que é complexo, né? Então, é isso que a gente trouxe dentro desse documento, essa discussão, mostrando isso e apontando Uhum. os caminhos, né? O investimento em ciência para a gente continuar produzindo esse tipo de evidência. De evidência. A Embrapa, essa é a forma de, digamos, marketing que a Embrapa faz como serviço também para a população, porque cada vez mais o agro precisa mostrar quem ele é de fato e o que ele faz em benefício à humanidade, porque existe muito mais benefício do que sacrifício, do que desserviço, né? Sim, com certeza. Então, e isso é um processo interessante, importante e que leva tempo também, mas que eu já vi que já está na tua pauta e vai ser muito afinco nesse ano, né? Com certeza. Com certeza vai ser uma pauta bastante discutida. Eu já tenho convite já para esse ano para falar disso, né? Agora 2026, já tenho convites para falar disso. E eu acho que é justamente dentro desse caldeirão aí que a gente vai conseguir também é, aprofundar o debate, porque é um debate acaba sendo quando a gente entra nas mídias sociais, ele é um debate raso, ele é um debate que não tem profundidade, que as pessoas não têm obrigação, na verdade, de conhecer, né? Sim, Então, e tudo bem. Agora, nós, como cientistas que trabalhamos com método científico, o nosso trabalho primeiro, trabalhar com muita idoneidade, com muita responsabilidade, porque a gente sabe que o que a gente produz de evidência é e deve ser usado para a formulação de políticas públicas. Então, o que a gente faz tem o potencial de ter um impacto muito grande, o que aumenta muito a nossa responsabilidade, né? com certeza. Por outro lado, a gente também faz um trabalho de, ao publicar os nossos resultados científicos, a gente dá a oportunidade da grande mídia também pegar esses resultados e traduzir esses resultados para as pessoas que são leigas, para a sociedade. A gente, às vezes, tem uma dificuldade, a pessoa que é cientista mesmo, né? Eu já sou meio comunicadora, já fiz, né? Eu fico meio lá, meio cá, mas nem todo mundo da ciência tem, né, essa facilidade de falar e de traduzir o que significa. Eu pratico isso muito, minha família é minha cobaia. Mas vai ter que praticar, porque o mundo está pedindo minha isso, família é né? minha cobaia. Ai, ótimo. Mas o mundo está pedindo isso, né, Mari? A multidisciplinaridade em tudo, de todos os profissionais. Isso que tu está praticando é ultra mega moderno, mais moderno do que ter inteligência artificial dentro do seu celular, né? Mais útil, né? Então, eu acho que é a inteligência emocional, porque assim, quando a gente se comunica, a gente cria uma conexão emocional. Então, quando isso é feito com verdade e baseado em ciência, eu acho que não é imbatível, né? Porque aí você está unindo evidência com paixão. Aí. Esse é o programa Cast Camp Batom de mulheres apaixonadas que ficam líderes aí de entidades que estão há 50 anos na pesquisa do Brasil inteiro, da nossa comida no Brasil. E o Campo e Batom de hoje tem o apoio de Senar, quem trabalha na indústria, no comércio ou no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda melhor ainda. Senar RS, força para o agro, é força para movimentar a sociedade. Mari, me conta uma coisa. O que vem, assim, quais as suas metas agora, as próximas metas, assim, rapidamente, para o pessoal saber aqui, o que tu vai focar? Olha, eu acho que nós temos uma unidade aqui muito abençoada, assim. Nós temos um corpo técnico extremamente capaz, extremamente capacitado, e a gente acabou de passar por um concurso
Então, assim, no curtíssimo prazo, fazer também esse acolhimento, né, dos novos empregados que vão entrar. Não são muitos, a gente gostaria de um pouquinho mais, porque nós somos uma unidade grande, mas eu acho que é um trabalho de acolhimento, de mostrar a importância, né, da Embrapa, porque eles vão ficar aqui, se Deus quiser, por muitos anos, assim como nós esse ano aqui. Eu estou completando 25 anos de Embrapa, né? Então, parabéns. Pois é. Então, metade da minha vida estou aqui dentro, né? Então, aqui tem metade da vida da Embrapa. Exatamente, sou eu e a Embrapa juntos, né? Nós nascemos juntos. Que show, que legal. Então, assim, eu acho que a nossa meta é, claro, continuar com os nossos trabalhos que são a base do nosso centro, né? Então, nós somos muito reconhecidos pelos nossos trabalhos de melhoramento genético animal, vegetal, pelos trabalhos na área de sanidade animal, os nossos estudos com sistemas de integração, tudo isso vai continuar. O que a gente quer trazer, como eu disse, é um pouco desse olhar um pouco mais multidisciplinar de como a gente pode, por exemplo, dentro do aspecto de saúde única, a gente expandir mais esse horizonte, porque a gente trabalhava muito com enfoque na saúde animal. Então, a gente está fazendo essa transição para a saúde única. Então, o que a gente pode pensar em termos de parcerias, né? Isso é uma coisa que a gente quer muito trabalhar, as parcerias com os governos, governo do estado, as parcerias com os ministérios, com as universidades, os institutos federais, a iniciativa privada, que também é super importante estar junto conosco, né? Não adianta a gente ficar pesquisando coisa que não vai chegar para o produtor, que não vai causar impacto na vida de ninguém. Então, a gente tem um foco muito forte na geração de impacto para a sociedade, né? Então, parcerias, a reestruturação de algumas áreas nossas aqui, a gente, como qualquer instituição aí de meia idade, a gente já começa a sentir aquelas dores nas costas, ter aquele probleminha aqui ou ali que a gente precisa, né, arrumar. Então, exatamente, dar uma renovada, dar aquela recalchutada em algumas coisas. Então, muito bom. Eu acho que é por aí, assim, o caminho, né? Maravilhoso. Com vários projetos. Aqui está todo mundo super animado. Não, vai dar muito certo. A tua energia é muito boa, a tua ideia é fantástica, então, e tá tudo fluindo, o mundo está pedindo isso, vai ser uma coisa de encontro a outra. Bom, ninguém segura. O Brasil já é o maior produtor de gado de corte, é o maior exportador. Agora vai ser o maior divulgador desse produto, com certeza, com a tua frente aí, certamente vai ser. Acho que tu está vindo para apaziguar muita coisa, para apaziguar muita essa linguagem, mudar a linguagem, mudar a forma de entendimento do que é a pecuária brasileira para o mundo. Parabéns, parabéns, Mari. E eu queria, assim, para a gente finalizar, que eu sei que o teu tempo aí está corrido, tu já está com outra agenda, qual é o conselho que você dá para as novas mulheres, para as líderes, né? Aquelas mulheres pesquisadoras que querem ocupar cargos dentro da Embrapa, dentro de outros locais de liderança, dentro de empresas. Qual é o conselho que você dá? O conselho é se prepare e vá em frente. Eu me preparei, então chegar aqui não foi fácil, mas foi um preparo. Eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, eu ouvi muitas pessoas, né? Isso a gente também aprende, não é só sendo, né? Mas a gente também aprende com outras pessoas, com outros líderes. Eu gosto muito de conversar com outros líderes, de ouvir outras pessoas que já tiveram experiência, e isso a gente vai também amadurecendo e aprendendo a criar o nosso próprio estilo, né? Mas eu acho que se eu pudesse realmente influenciar isso, é ter essa certeza do que você quer para sua vida, né? Então, esse exercício de se escutar é muito importante. Ouvir aquela vozinha que está lá dentro e que às vezes a gente fala assim, mas por que eu? Será que isso? Essa vozinha, não ouça essa vozinha, ouça a outra, aquela que fala assim, você pode, desde que você batalhe, você faça as coisas, né, dentro do seu cronograma, do seu planejamento, você tem essa estratégia, vá em frente, né?
e a porta vai fechar, você entra pela janela, você entra pelo sótão, você vai, você não para, entendeu? Porque foram muitas portas que fecharam, outras nem abriram. Então, é uma questão de tempo, de momento. Eu acho que eu sou a De não pessoa certa desistir. eu sou a pessoa certa no momento certo, porque já houve oportunidade em que eu não estava no momento certo, e tudo bem, né? Então agora não, agora é o momento certo, eu estou preparada e eu queria estar aqui, dar a minha contribuição para a unidade, e tudo acho que conspirou muito para isso, né? O apoio que eu recebi das pessoas foi assim, surreal. Eu acho que eu brinquei com a minha presidente, né? Que nós também temos uma presidente Uma mulher, mulher. então também pela primeira vez na Embrapa, né? Ainda não consegui trazê-la aqui pela agenda dela, mas vou trazer. Então, ela tem uma agenda dela, nem se compara com a minha. Ela é CEO. É, mas eu brinquei com ela, né, que justamente a gente não tem como perdi o que eu ia falar. Eu Não, atropelei tu tá tudo bem, mulheres, tudo certo. Menopausa, já sei também que a gente começa a esquecer as coisas, estamos tudo na mesma fase, né, Mariana? Isso é normal. Mas exatamente. muito bacana. O que você falou ali a respeito da questão de unir a intuição, né, essa vozinha, e entender, e assim, ó, tu tá usando a sabedoria, que é algo que repassa em cima da ansiedade. Infelizmente, a gente vive num mundo muito ansioso nesse momento, necessária para que a gente mundo não está fazendo para você ou só para uma pequena comunidade, está construindo para o mundo. Parabéns, viu, Mariana? Muito, muito lindo isso que você está fazendo. Obrigada, Alessandra. É realmente assim, é um propósito, tá? Então, e quando a gente tem propósito é aquilo que faz você levantar da cama, mesmo quando tá tudo contra, né? Isso aí. E aprendi isso também com um mentor que eu sigo, né, o Jerônimo Temel, que é isso, quando a gente tem propósito, a gente não desiste, a gente acredita e a gente continua batalhando, né? E às vezes também essa questão da oportunidade. Então, eu sou muito grata, não posso deixar de falar, né? Eu sou muito grata à gestão atual que me deu a oportunidade, né? Então, assim, a gente fala assim, as mulheres muitas vezes não se. A gente tem que prezar a meritocracia. Sim, mas meritocracia ainda assim depende muitas vezes de oportunidade, né? Então, porque Claro. existem muitas mulheres com mérito, com competências, e que às vezes não tiveram a oportunidade como eu tive, né? Uhum. Então, E eu estou aqui hoje. você foi escolhida por um conselho? Como é que foi essa escolha? É um processo seletivo que ele é aberto, então qualquer pessoa pode se candidatar da Embrapa, né, a esse processo, inclusive de outras unidades da Embrapa, podem se candidatar a chefes gerais de qualquer unidade que esteja com o processo aberto. Tem um comitê formado por pessoas dentro da Embrapa e fora da Embrapa, que faz a análise, a primeira parte do processo seletivo, que é uma análise curricular, uma análise da proposta de trabalho. Então, apresentei uma proposta de trabalho, tanto por escrito, eles avaliam e dão nota, e depois tem uma defesa pública, com perguntas do público também sobre essa proposta de trabalho. Uma vez passada essa etapa, o candidato ou candidata tem que ter pelo menos 70% da pontuação para poder passar para a última etapa, que é uma entrevista com a presidente e todos os diretores da empresa, para aí sim ser selecionado, né? E então eu passei por toda essa etapa até ser selecionado. Legal. Então, não é uma coisa simples, Simples. E tem né? trajetória, tem história, tem vivência, tem tudo isso no meio do Exatamente. caminho. Como você mesmo falou, 25 anos de ação É. numa entidade, se dedicando a uma entidade. Parabéns. Parabéns Obrigada. mesmo, Mariana. Quero agradecer muito a tua presença aqui em Campo e Batom. Vai reverberar muito esse programa aqui, vai incentivar muitas mulheres a assumir seu propósito, a entender por que levantam por determinados motivos pela manhã, e vai entender a dar um norte para muita gente. Muito obrigada por compartilhar
as tuas ideias, a tua ideologia toda aqui com a gente em Campo e Batom, viu? Volte sempre aqui, microfones abertos, viu? Eu agradeço. Vamos voltar sim. Depois a gente volta daqui um ano, aí você me pergunta como que foi o meu primeiro ano. A gente volta aqui para fazer uma atualização. Vou fazer com certeza, se Deus quiser, vamos fazer pessoalmente. Se você vier na Expo Inter, o canal Campo e Batom vai estar na Expo Inter, se Deus quiser, se você aparecer por aqui, vamos fazer de novo esse encontro aqui no canal, tá bom? Tá joia, obrigada. Obrigada. Meninas, Campo e Batom fica por aqui. Se você teve dúvida, quer fazer pergunta para a Mariana, a hora é agora. Deixa aqui a sua pergunta que a gente vai responder com carinho, vai passar para ela, repassar para você. Beijo no coração, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Campo e Batom, todo pronto para te fazer a diferença na tua vida. Beijo, gente. Obrigada, Mari. Obrigada. Tchau, tchau.